Som. Bom, graça e paz, irmãos. Vamos dar início ao nosso estudo nesta noite. Antes de começarmos, pedir para o nosso irmão Márcio nos dirigir ao Senhor em oração. Som. Ó Deus, nesse momento, Pai, diante de Ti, te pedimos e clamamos por Tua graça e misericórdia. Primeiro, ó Deus, te agradecendo por tudo que tem feito por nossas vidas, por ter nos guardado, por ter nos livrado, por ter nos abençoado, ó Deus. Nessa noite estamos aqui para ouvir a Tua palavra e aprender um pouco mais de Ti. Senhor, que a Tua graça, Senhor, seja derramada sobre a vida do pastor e com muita sabedoria, Senhor, e graça e poder vindo de Ti, Ele possa de maneira poderosa nos ensinar, Pai, ser usado para falar um pouco com a gente que aqui está, com aqueles que vierem a assistir nesse exato momento, ou aqueles que posteriormente possa vir, Senhor, a assistir. Pai, que tudo seja feito para a Tua glória, é o que eu te peço em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos. O nosso estudo nessa noite tem uma pergunta, né? Bem interessante. Nós vamos falar sobre o Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou, né? Que tem como subtema o seguinte: quem pode fazer essa oração? Quem pode orar o Pai Nosso? Vamos lá, se você abrir a sua Bíblia em Mateus, no Evangelho, né, de Mateus, capítulo 6, vamos ver como foi que Jesus nos ensinou, né? Ele diz assim, verso de número 9: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, ou como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, esta é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, né? Ela não é uma oração para você ficar repetindo como papagaio, né? Como querem alguns, né? Fica, Pai Nosso, né? Parece um, né? Igual aqueles caras que ficam meditando, né? E ficam falando, né? O outro fica, né? Pai Nosso, que está no céu, santificado. Não é para fazer assim. E ela não é uma oração que você tem que fazer para só dirigir-se a Deus. Ela é o modelo de como você deve proceder. Mas não é para você ficar repetindo toda hora. Porque orar, como nós já vimos, é conversar com Deus. E conversar, você não repete aquilo que já está previamente escrito, não é? Mas vamos lá. De início, pode soar estranho esse nosso subtema. Quem pode fazer esta oração? Ele se parece com uma pergunta. E uma pergunta, até certo ponto, até que esdrúxula. Visto que, de certa forma, esta oração é considerada um patrimônio da cristandade. Como então estabelecer um critério para poder orar deste modo? Exclusivizar os cristãos? Mas quem são os cristãos que podem orar esta oração? Como ousar fazê-lo? Bem, a nossa questão não encerra nenhuma pretensão além de tentar estudar
com os irmãos o que Jesus Cristo nos ensinou nesta oração a respeito daqueles que a pronunciam, melhor dizendo, sinceramente. Ora, partindo do princípio de que a oração tem sempre como uma de suas marcas fundamentais a sinceridade, através do estudo do seu conteúdo, poderemos ter uma visão clara de que pode fazer esta oração, de quem pode fazer essa oração. Não que tenhamos como propósito excluir pessoas, mas, através dessa análise, desafiar a todos nós a rever os nossos conceitos e concepções, a fim de que, pelo Espírito Santo, ele possa nos moldar ao padrão de Deus. Então vamos ver. No verso de número 12, está escrito lá: e perdoa-nos as nossas dívidas. A oração do Pai Nosso não é para ser feita por um homem sem pecado. Jesus não fazê-la. Ele e somente ele é plenamente santo. Veja, se você olhar no verso de número 9, Jesus diz assim: portanto, vós orareis assim. Ele nunca orou oração. Ele nunca orou essa oração. Não é? Mesmo porque você precisa ser pecador para poder orar essa oração. Ele não tinha pecado. Ele não podia dizer: Pai, perdoa os meus pecados. Não é? Não pode fazer isso. Ele, então, e somente ele é santo. Nesse sentido, somente Jesus Cristo não poderia orar desse modo. Ele não conheceu o pecado. Embora Deus o tenha feito pecado por nós. Ele não pode ser feita por um homem que não tenha a consciência dos seus pecados. Quem acha que não é pecador. O nosso irmão João, lá na sua primeira carta, ele vai dizer isso, né? Que quem diz que não tem pecado é mentiroso. Porque todos nós pecamos. Todos nós temos pecado. Não há uma só pessoa humana, a não ser o Senhor Jesus Cristo, né, que é 100% homem, 100% Deus, que não tem pecado. O restante da raça humana inteira é pecadora. Assim, até o Papa, uns dias atrás, uns meses aí atrás, reconheceu que ele é pecador. É uma grande coisa. A Bíblia já fala há muito tempo que todos nós somos pecadores, não é? Inclusive, alguns que nós achamos que não tem pecado. Muita gente achava que o Papa não tinha pecado. Não é? Aí a gente faz uma pergunta assim: o Papa tem pecado? Não é? Porque ele mesmo declarou. Maria tinha pecado? Sim ou não? É uma confusão, né? Maria tinha pecado? Ó, Maria é uma mulher. O apóstolo Paulo diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos, porque todos pecaram. Então não há ninguém que não tenha pecado. Eu tenho pecado, né? Meu pai teve pecado, minha mãe tem pecado, todo mundo tem pecado. Então só quem pode fazer essa oração, quem de fato tem consciência dos seus pecados. Sabe o que é pecador? Também não pode ser feita por um pecador que não se arrependeu. Quando você não se arrepende dos seus pecados, não adianta você fazer a oração como se fosse um mantra, como se fosse uma varinha mágica que perdoa o seu pecado. Tem alguma religião que fala assim: eu cometi os pecados e tal, não sei o que, vai lá, reza
10 Pai Nosso. Reza 10 Ave Maria. Está perdoado o seu pecado. É impossível que práticas como estas perdoem pecados. Porque o único que tem poder para perdoar pecado é Jesus Cristo. Porque foi Ele quem deu a sua vida, foi Ele quem derramou o seu sangue, e somente por meio dele que nós somos perdoados. É impossível que esse tipo de coisa remova pecado da sua vida. Então, primeiro, você tem que reconhecer que você é pecador. Tem que ter consciência disso. Depois, você tem que se arrepender. Sem arrependimento, não tem remissão de pecado. E esta oração não pode ser feita pelo homem que se julga autossuficiente, que está satisfeito com ele mesmo. Diz assim, olha, eu não preciso de ninguém, eu me basto. Né? Como dizia aquela música um pouco antiga, né? Daquele que dizia assim, né? Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Ele mesmo se basta e resolve os problemas. Não vai resolver, porque pecado somente por meio de Jesus Cristo pode ser perdoado. A Bíblia é enfática nesse ponto. Essa primeira parte do texto, esta oração só pode ser proferida, então, por pecadores conscientes dos seus pecados, que estão insatisfeitos com esta prática, mas que, ao mesmo tempo, se sentem impotentes. Por isso, sem nada para oferecer ou pagar. Recorrem, então, à misericórdia de Deus, pedindo clemência, rogando humilde e solicitamente o seu perdão. Olha, vamos até repetir aqui, não é? Veja, não só que você tem que se arrepender, a questão é que você tem que estar definitivamente insatisfeito com as coisas erradas que você faz. Isso é que vai levar você ao arrependimento. Porque aqui a gente faz aquela comparação entre remorso e arrependimento. Né? O remorso é assim, você fica chateado com aquilo que você fez, né? Chora, né? Se derrama todo em lágrimas, não sei o quê. A primeira oportunidade que você tem, faz de novo. Isso não é arrependimento. Arrependimento é você estar insatisfeito consigo mesmo, dizendo, olha, eu faço esse tipo de coisa. E eu quero deixar de fazer esse tipo de coisa. Mas eu sou impotente. E eu preciso recorrer a alguém. Eu preciso, então, recorrer à misericórdia de Deus, pedindo, então, com clemência, rogando humildemente e solicitamente o perdão de Deus. Só Ele quem pode perdoar. Como sinal evidente de que todos somos pecadores, Jesus ensinou aos seus discípulos, a todos, sem exceção, a orar dizendo, perdoa-nos as nossas dívidas. Nós temos que fazer isso. E, como eu costumo dizer aqui na igreja, você confessar o seu perdão, o seu pecado, e para pedir perdão, não pode ser genérico. Não pode ser, olha, perdoa os meus pecados. Ou como eu já ouvi alguém dizendo, perdoa a multidão dos meus pecados. Não é? Não pode ser desse jeito. Você tem que fazer uma análise interior e se colocar na presença de Deus
e dizer a ele qual foi o pecado que você cometeu e por que você está perdendo perdão. Senão não funciona. Esse modelo não foi instituído aqui no Novo Testamento. Esse modelo foi instituído lá no Antigo Testamento. Tem gente que diz que a gente não precisa mais de Antigo Testamento, né? Lá no Antigo Testamento, quando o judeu pecava, ele tinha que levar um sacrifício diante do sacerdote. E ele não podia dizer para o sacerdote, sacerdote, perdoa os meus pecados e mata o bichinho aí. Não podia. Não é assim. Você tinha que fazer um ato de transferência, tinha que colocar a mão sobre a cabeça do animal, na presença do sacerdote, e falar qual era o pecado pelo qual você estava pedindo o arrependimento, estava pedindo perdão. Essa que é a questão. Isto não mudou de lá para cá. Ou seja, o que foi instituído, não o sacrifício. Sacrifício eu não preciso mais. Mas o modelo, ele continua valendo da mesma forma. Porque eu faço essa transferência para Jesus Cristo. Veja, é a mesma coisa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Essa transferência que lá no Antigo Testamento fazia assim, colocando a cabeça do animal, essa transferência hoje eu faço para Cristo. Porque é Ele que me advoga diante de Deus. Então, todo advogado que vai defender uma causa, ele precisa saber qual é a causa que ele está defendendo. Você não pode chegar para o advogado e falar assim, advogado, me defende aí. Do quê? Ah, sei lá, de qualquer coisa. Não pode ser desse jeito. E tem muita gente que acha que as coisas com Deus funcionam assim, de forma genérica. Então, não pode. De fato, nós só podemos pedir perdão se reconhecermos que somos devedores. Que estamos endividados e não temos condições de pagar a nossa dívida. Essa é uma outra questão que nós precisamos entender com seriedade. Não é uma questão de você querer pagar ou não. É a questão da impossibilidade de você poder fazer. Você pode dizer assim, olha, é uma coisa assim, ó, eu comprei o carro, né, financiado, e eu tenho que ir lá pagar. Aí, de repente, você perdeu o emprego, como é que você vai pagar o carro? Não vai pagar. Eu tenho vontade de ir lá pagar, porque eu sou um bom pagador, eu compro as coisas, eu tenho que pagar. Mas eu não posso, porque eu sou incapaz, eu não tenho recursos para fazer. E quando nós estamos diante de Deus, é a mesma coisa. Não há recurso algum na minha pessoa que eu possa apresentar diante de Deus para que Ele me perdoe. Acho que ele tem uma pergunta. Vamos lá. Tem sim, pastor. Boa noite. Um irmão fez uma pergunta que diz assim: existe a necessidade de confessar os nossos pecados a alguém? Uma pergunta. Deus abençoe. Existe o quê? A necessidade, isso, de confessar os nossos pecados a alguém? Não. Nós temos que confessar os nossos pecados a Deus. É Ele. Não é? Nós não somos, né, como na Igreja Católica, que você precisa de um intercessor para você confessar o seu pecado, para que ele coloque para você uma penitência para pagar o pecado. Não é? O que a palavra de Deus ensina é dessa forma. Não é? Agora, muitas vezes dentro da igreja, quando você faz a administração da igreja, existe, no caso nosso aqui da igreja
Presbiteriana, uma característica que faz dela uma igreja verdadeira é a disciplina. Então é assim, se eu vou disciplinar um irmão, eu preciso saber qual foi o pecado que ele cometeu. Não que ele tenha que chegar para mim e confessar o pecado porque eu sou pastor e vou fazer algo. Não é isso. Não é isso. Nós temos um capítulo inteiro na Constituição da Igreja Presbiteriana destinado, então, à disciplina. E essa disciplina, ela visa, grosso modo, atender dois pressupostos. O primeiro é restabelecer a comunhão do pecador para com Deus. Essa é a primeira coisa. Ou seja, aquilo que acontece no seu íntimo, só você e Deus sabem. Eu, como pastor, não tenho condição de saber. Você pode chegar para mim e falar, pastor, eu estou arrependidíssimo e tal, quero pedir perdão a Deus, não sei o quê, daqui a pouquinho fazer de novo. Eu não consigo entender, saber medir o que está dentro do seu coração. Não é? Então, todo pecado, em primeiro lugar, é um pecado contra Deus. Então, eu preciso restabelecer a comunhão com Deus. Depois, eu preciso restabelecer minha comunhão com a igreja. Por quê? Porque toda vez que eu peco, e esse pecado vem a lume, né, aparece, causa problema no corpo. É por isso que você precisa, então, conversar com aquele que cometeu o pecado e ele dizer o porquê das razões e tal, e do seu arrependimento, e a igreja, então, vai acompanhá-lo. Essa que é aquilo que a gente faz, né, e que a palavra de Deus nos exorta. Eu não tenho que ficar todo mundo falando, então, você já pensou? Você chega lá e fala assim, irmão, eu traí minha mulher com a irmã da igreja. 2 minutos depois está todo mundo na igreja sabendo. Por quê? Pastor, só acrescentando a pergunta, e quando no livro de Tiago, no capítulo 5, no verso 16, queria que o senhor ensinasse a gente qual que é a visão correta desse texto, então, segundo a sua resposta, que diz assim, verso 16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O que esse texto quer dizer? Sim, exatamente. Então, eu tenho que lembrar que, nessa época, né, quem que dirigia a igreja? Os apóstolos. Não é? Então, o confessar, ou seja, o tratamento da disciplina estava nas mãos dos apóstolos. E era para eles que se fazia isso. Né? Não simplesmente você falar para os membros da igreja, olha, eu quero... Eu sei que até tem algumas igrejas que agem desse jeito, né? A pessoa levando lá no meio da igreja e fala, olha, fulano de tal fez tal coisa. Isso não é bom nem para o corpo, nem para a pessoa. Não é? Então a gente precisa tomar uma série de cuidados, né? De não pegar somente o texto de forma isolada, sem o conteúdo geral de como as coisas aconteciam naquela época e como acontecem hoje, para a gente não tomar, então, decisões aí que são completamente esdrúxulas, né? Eu conheci certa vez um rapaz que é de uma outra denominação, que ele simplesmente saiu da igreja, era uma pessoa que trabalhava muito na igreja, né? E caiu como todos nós somos suscetíveis, né? Nós somos pecadores, não é? E por ter sido manifesto no meio da igreja o pecado que ele cometeu, ele saiu da igreja e está afastado da igreja até hoje. Isso já faz anos. Né? E você não adianta conversar, você conversa, né?
mas difícil restaurar, né, dos dois lados, né? Então vamos lá. Continuando então aqui. A palavra usada por Jesus para se referir às nossas dívidas significa ofensa, débito, o que é devido, obrigação. Ela é derivada de uma outra palavra que frequentemente aparece então nas Escrituras, né? Que denota então um relacionamento comercial, de forma figurada, para indicar então o relacionamento entre o homem e Deus. Contudo, a relação que ele faz com essa palavra não se associa à cobrança de taxas, mas ao perdão de Deus. Essa que é a questão, né? Então, veja, se voltando aqui até a questão que foi levantada, como a nossa base é judaico-cristã, Tiago não está fazendo um outro fundamento. Porque já funcionava assim no Antigo Testamento. Eu confessava para quem? Não era para confessar publicamente, para as pessoas, né? Então me ocorreu agora. Então vamos lá. Uma outra coisa, né, que a gente precisa observar, que o modo acusativo em que aparece a palavra dívida sugere que esta petição é para que Deus perdoe todas as nossas vidas. Portanto, aqui está um homem que não tem como pagar, não pode nem pedir prorrogação de prazo, ou quem sabe, um desconto, ou mesmo oferecer uma parcela. Ele é um homem que está de mãos vazias. Senhor, eu não tenho como pagar. Peço que use de sua misericórdia para comigo e me perdoe totalmente de todas as minhas dívidas. A palavra é essa, iniquidade, é pecado. Pecado é transgressão, é desobedecer à vontade de Deus. Na parábola do credor incompassivo, é empregada a figura de 10.000 talentos. A maior unidade monetária no Oriente daquela época, para a dívida de um homem ao rei. Esta figura aponta para a grandeza da dívida e a incapacidade do homem em poder saldá-la. Por isso que eu falei, não é a questão de você querer, é questão de você não ter capacidade para. Do mesmo modo, a forma plural, né, as nossas dívidas, na oração do Senhor, indica a pluralidade das nossas faltas para com Deus. Pecamos. E muito. Palavras, pensamentos, ações. Nós sempre pecando. Às vezes eu nem sei que eu pequei, mas eu pequei. Não é? Às vezes você faz alguma coisa, já disse aqui isso também na igreja, né? Às vezes eu falo alguma coisa, eu faço alguma coisa para o irmão, e o irmão se sente ofendido para comigo. Na realidade eu pequei contra ele, mas não estou nem sabendo que aquilo que eu falei ou aquilo que eu fiz o prejudicou desta forma. E é interessante como o Senhor Jesus nos orienta lá em Mateus 18 a esse respeito. Né? Quando você fica sabendo que o seu irmão pecou, que é no caso, né, eu cometi alguma falha e tal, o meu irmão ficou chateado comigo por causa disso, o que você tem que fazer? Você, que foi o ofendido, tem que vir me procurar.
Por quê? Porque às vezes eu nem sei o que eu fiz. Você tem que vir me procurar e conversar comigo. E dizer, meu irmão, você fez isso, tal, assim. Eu fiquei muito chateado com você. Aí eu vou dizer assim, quero nem saber, problema é seu. Você vai lá e pega duas testemunhas, vai conversar com o irmão. Se nem assim ele ouvir, leva para a igreja. Aqui na igreja leva para o conselho da igreja, né? Porque aqui não é assembleia, nós não resolvemos as coisas em assembleia. O nosso governo é representativo, né? Leva para o conselho da igreja. Mesmo assim, eu não quiser reparar meu erro, não quiser aceitar, eu digo assim, é publicano. Não faz parte dos nossos. Por quê? Porque voltando lá no início, né, do nosso estudo, você tem consciência de que você pecou. As pessoas estão falando para você que você fez errado. E mesmo assim você dá coração duro, não quer saber, você não é crente. Porque o crente sempre quer reparar o seu erro. Quer pedir perdão a Deus, quer pedir perdão ao irmão pelo aquilo que fez. Contudo, é possível que, tomados de um digno brio, sejamos levados a nos perguntar, ora, que tipo de dívida tenho que eu não posso pagar? Eu costumo pagar tudo que eu devo. Como então posso fazer essa oração? As Escrituras nos dizem que estamos em dívida com Deus e com o nosso próprio. Próximo, assumindo esta dívida, um caráter de obrigação para com todos. Vejamos o que a palavra de Deus nos ensina. A palavra nos ensina que devemos pagar tudo, aludindo de modo especial às nossas obrigações para com o Estado. Eu não posso deixar de pagar. Eu não gosto do governante. Irmão, você vai ter que pagar. Porque é responsabilidade sua. Por quê? Em primeiro lugar, porque toda autoridade vem de Deus. Então esse negócio, essas briguinhas que todo mundo fica fazendo aí por causa de política, você que é crente, a primeira coisa que você tem que se lembrar é que você é um cidadão do céu, embora estando aqui na terra. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que toda autoridade procede de Deus. E nós temos que ter respeito, gostando dele ou não gostando. Mas eu deixo isso bem claro aqui na igreja. Eu não votei no Lula, não votei na Dilma. Nem gosto particularmente deles como políticos. Nós estamos falando da política, eu estou falando da pessoa. Mas, uma vez eleito, meu presidente, eu posso não gostar de muita coisa. É a mesma coisa que acontece com o Bolsonaro. Quem votou no Bolsonaro e quem não votou no Bolsonaro, não importa. Ele é o presidente. Tem uma, não sei se os irmãos viram, eu não sei se foi o Biden, lá dos Estados Unidos, que concorreu na eleição passada e perdeu. Ele deu uma declaração que eu achei fantástica. Ele disse assim, eu era adversário do Trump até o momento que ele foi eleito. Quando ele foi eleito, pelo povo, ele é meu presidente. E nós perdemos essa noção. Nós não sabemos essas coisas. E deixamos o Facebook nos levar, não é? Então, voltando aqui,
Nós devemos pagar nossa obrigação com o Estado. Paulo comenta, pagai a todos os que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Romanos 13:7. Irmãos, é muito bonitinho para alguns ser crente que vem cantar na igreja, que vem dançar na igreja, né? Igual Davi dançou. Eu queria ver que se dançar do jeito que Davi dançou, né? E tantas outras coisas, mas não cumpre a palavra de Deus nas coisas que são mais importantes, que demonstram que de fato você é uma pessoa transformada pelo Espírito Santo. Aí assim, se eu puder enganar o imposto de renda, eu vou enganar. E reclamo do político que rouba lá, igual. Nós demonstramos ter a mesma natureza. O que ele vai fazer, de certo ou de errado, uma hora ele vai ter que prestar conta. E a responsabilidade não é minha nem sua. Tudo tem o seu tempo. Não foi assim que nos ensinou o rei Salomão? Leia o livro de Provérbios. Tudo, Eclesiastes, desculpa. Tudo tem seu tempo. E nós precisamos aprender a esperar. O próprio Paulo reconhecia a sua dívida. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Pois sou devedor, tanto a gregos, como a bárbaros, como a sábios, como a ignorantes. E isto aqui não é só para pagamento da sua dívida. O que Paulo está dizendo aqui, que além de ser devedor, de ter que pagar a dívida, ele está dizendo o seguinte, que ele se sente mais devedor do que qualquer um outro, e é por esse motivo que ele leva a palavra de Deus. Porque ele sabe que como pecador, ele deve a sua salvação ao Senhor. E isso faz com que ele reconheça o seu pecado e reconheça muito mais a sua obrigação de levar a palavra de Deus. Por isso que ele foi o maior pregador da história. Não teve ninguém que abriu tanta igreja e pregou tanto como o apóstolo Paulo. Nem Jesus. Nem Jesus. Então eu preciso entender, meus irmãos, essas coisas, né, que estão patentes aos nossos olhos, e às vezes nós deixamos passar por cima como se não fosse nada. Ah, não, eu vou na igreja lá, canto um louvor e tal, levanto minha mão e não sei o quê. E a sua vida diante de Deus? Como é que você segue essas regras? Como é que você ora essa oração dominical? Continuando. Assim sendo, apenas estudando este conjunto de palavras, podemos observar alguns aspectos da nossa dívida e obrigação. Quais palavras? É o que eu falei agora há pouco, né? Dívida, né? Obrigação, essas coisas que estão aqui no texto, né? A primeira delas, temos dívida de tolerância. Devemos estar dispostos a não nos agradar a nós mesmos, mas a suportar e a amparar os mais fracos. Temos dívida quanto a isso. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Ora, nós que somos fortes,
devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Em outro lugar ele vai dizer que eu tenho que suportar o meu irmão, que é mais fraco. E suportar é você dar suporte, você sustentar. Porque amanhã pode ser que você esteja fraco, eu esteja fraco, e eu vou precisar do suporte dos irmãos. Ou isso não acontece? Acontece. Agora, se eu não sei, não tenho consciência de que eu tenho essa dívida de tolerância, o que eu faço? Deixo de lado. Deixo para lá. Às vezes nós, como crentes, nos deixamos levar pelas coisas do mundo. Às vezes eu não falo com essas palavras, que eu vou falar agora, mas a minha ação demonstra isso. Aí eu vivo assim, ó. Ado, cada um no seu quadrado. Não era assim que se cantava? Há muito pouco tempo atrás. Isso quer dizer o quê? Que eu não me importo com os outros. E a Bíblia é taxativa nesse ponto. Amar a Deus e ao próximo. Agora, se eu vou ficar no meu quadrado e o outro vai ficar no quadrado dele, que amor é esse? As coisas não podem acontecer assim. A tolerância cristã tem sempre uma conotação de ajuda aos mais fracos e, ao mesmo tempo, visa a edificação. Esta tolerância não significa uma acomodação no erro ou no pecado, mas sim um caminhar em direção ao fortalecimento espiritual, tendo como modelo o próprio Cristo, glorificando em tudo a Deus. Voltando à questão aqui que eu agora há pouco falei da disciplina. A coisa mais fácil, deixa eu pegar outro exemplo mais simples. Nós temos a escola dominical aqui na igreja. E nós fazemos chamada dos membros que comparecem no estudo da escola dominical. Se o irmão deixa de comparecer 4 domingos, ele é arriscado da chamada. Deixa de ser um matriculado na escola dominical. Bom, essa é uma regra que foi instituída. Agora, isso representa minha dívida de tolerância? Exatamente não. Por quê? Qual é a minha atitude como crente? Eu tenho que primeiro ir lá, conversar com meu irmão. Pô, ele não veio um domingo, não veio o segundo domingo, eu não vou esperar ele não vir 4 domingos. Eu já vou lá dizer para ele, irmão, nós estamos sentindo falta de você. O que foi que aconteceu? Se alguém da sua família deixar de te procurar, deixar de conversar com você, você vai atrás. Por que na igreja é diferente? Não pode. Nós temos de fato que cuidar uns dos outros. Se a pessoa está debilitada, está fraco, eu tenho que ajudá-la. Dívida de tolerância. Dívida de amor. As nossas dívidas podem e devem ser pagas. Não podemos nos acomodar à prática do perdão do outro. Não, no entanto, a dívida de amor nunca está quitada. Ela deve ser paga diariamente com o nosso comportamento. O que eu estou dizendo aqui?
não adianta você falar que você ama a pessoa. Entenda? Eu não estou dizendo que não é para você não falar. Né? É bom a pessoa ouvir, né? Eu te amo, não é? Mas mais importante do que você dizer para a pessoa eu te amo, você tem que mostrar com comportamento que você de fato a ama. Hoje lá no escritório, duas moças estavam conversando e dizendo assim, né, que não se faz mais casamento como antigamente. Não é? O casamento hoje é assim, né? Passa muito rápido, as pessoas se separam muito rápido, né? E eu dizia para ela o seguinte, bom, eu não sei, eu sou casado há 38 anos com a mesma mulher, não é? E é assim, nesses 38 anos, não adianta eu só falar que eu a amo. Eu tenho que demonstrar. De que forma? Cuidando, considerando-a dentro dos meus planos. Porque hoje, assim, casa, mas cada um vive a sua vida dentro de casa. É bem individual, né? O irmão está falando aqui com o individualismo. Isso é tão sério. Eu vou pegar um exemplo aqui que é chocante, né? Porque assim, ó, quando você casou, né? Lá, todo lugar, né? Se seja evangélico ou católico, né? Diz que você e a sua esposa fizeram um só corpo. Agora, depois do casamento, vocês são uma única pessoa. Não é isso que se fala? Não é? Mas é verdade isso? É verdade isso? Vou fazer um teste simples com você, que me ouve. Você tem conta conjunta com a sua esposa? Não, porque até assim, é o meu dinheiro, o seu dinheiro. É assim que se vive. Aí dá uma briga danada, porque se a mulher ganha mais que o homem faz não sei o quê. Não existe. Não existe um só. Porque não importa quem ganha mais, quem ganha menos. O que importa é que esses recursos têm uma única finalidade: fundamentar a família, suprir as necessidades da família. Mas nós pensamos completamente diferente. Então, veja como a gente deixa de entender a palavra de Deus no que ela explica. Fazer de nós uma só carne não é por causa de sexo, não. Ou não apenas por causa de sexo. Mas é por causa de uma vida toda que tem que passar junto. O apóstolo Paulo diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Hoje exceto o amor com que vos amasseis uns aos outros. É só briga. Nós chegamos num ponto, eu estava comentando isso em casa do dia, nós chegamos num ponto tão terrível, que se eu colocar no Facebook que eu gosto de açúcar, eu vou receber 3 milhões de briga. Porque você é contra o sal, você está fazendo bullying contra o sal, você não sei o quê. Gente, eu só falei que eu gosto de açúcar.
E às vezes eu nem gosto muito de açúcar, porque eu sou diabético, eu não posso comer açúcar. Mas entendeu? O açúcar é meu inimigo, né? Não posso. Nós tratamos as coisas da igreja da mesma forma. Qual é o amor que nos une? Qual é o amor que eu tenho para com o meu irmão? Paulo está dizendo que em todas as nossas relações, presta atenção, sejam elas comerciais, empresariais, civis, militares, familiares e profissionais, o amor deve ser o elemento orientador. O amor deve ser uma dívida consciente em todos os nossos atos. Ou seja, envolve todas as áreas da nossa vida. Quando eu tratar o meu próximo com amor que eu destino a mim, pelo menos a maior parte das pessoas se amam, né? E eu compartilhar esse amor com aquele que está ao meu lado, essas coisas todas começam a mudar de figura na nossa vida. Eu começo a entender aquilo que Jesus quer de cada um de nós. Senão não adianta. Só pular e fazer bonitinho na igreja não é para quem gosta, né? Não adianta não. O padrão desse amor se encontra em Deus. Não em mim, não em nenhuma outra pessoa. Em Deus. Tendo a sua manifestação mais completa em Jesus Cristo, que deu a sua própria vida por amor de um pecador como eu. O Deus encarnado. João escreve: nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos, obrigação, e devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Será? Será? Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. O amor de Cristo, além de ser o modelo supremo, é a força motivadora ao nosso. Amar é manter relações responsáveis com Deus e com o próximo. Paulo especifica a relação conjugal, orientando-nos quanto ao fato de que cada um deve ao outro a uma responsabilidade recíproca. Olha o que ele diz: o marido conceda à esposa o que é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Há aqui uma responsabilidade que envolve uma comunhão de prazer, recíproca e exclusiva. Quanto aos maridos, Paulo insiste em outro lugar: os maridos devem amar a sua esposa. Em algum lugar, amar as suas esposas. Não, é uma só. Uma só. Não pode ter um montão, não. É só uma. Né? A palavra de Deus, os escritores sagrados, né? O apóstolo Paulo, ele usa muito essa figura. Porque não existe relação mais íntima do que essa relação conjugal. De você oferecer o seu corpo ao outro e o outro oferecer o corpo dele a você. Porque isso se reflete naquilo que Cristo fez por nós. Ele deu o seu próprio corpo, então, por amor de nós. Tá bom? Então nós paramos por aqui. Espero que você não deixe de fazer oração, mas entenda como orar, tá bom?
Nós vamos parar aqui hoje. Terça-feira nós continuaremos então este estudo. Para encerrar então o estudo, vou pedir para o nosso irmão Diácono Gabriel nos levar ao Senhor em oração. E assim nós encerraremos então o estudo dessa noite. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, soberano, eterno, majestoso Deus, muito obrigado, Senhor, pela rica oportunidade de estar aqui nessa casa de oração, mais uma vez, ouvindo a Tua palavra e também a condição que o Senhor tem dado a nós para transmiti-la via internet, Senhor. Muito obrigado por esse recurso, porque nós estamos o usando para a glória do Seu nome e por Sua misericórdia, Pai, porque o Senhor nos condicionou a isso. Muito obrigado, Senhor. Eu oro para que o Seu nome seja santificado nas casas e nos corações das pessoas que ouviram essa mensagem, ó Pai. Que o nosso coração receba com alegria essa palavra, para que nós, porventura, pecarmos contra Ti, nós termos aonde recorrer, Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, que é tudo para nós. O Senhor Jesus Cristo é a expressão exata do Seu ser, ó Pai, e é nele que nos firmamos, é nessa rocha que nos firmamos, Senhor. E eu queremos Te agradecer pela nossa caminhada, pelos nossos problemas, nossas dificuldades, que o Senhor tem nos tornado cada vez mais firmes, constantes e inabaláveis na Sua obra, Senhor. Pai Santo, nos leve em paz agora para os nossos lares, nos conforme, Pai, a imagem do Teu Filho cada vez mais por meio desta igreja, e eu oro para que o Seu reino avance por meio de nossas vidas e da vida da Sua igreja no Brasil, Pai. Perdoa os nossos pecados, ouça a nossa oração que é humilde, e o Senhor receba a glória para si essa noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.